Pessoal, dando continuidade, então, estava mudo no microfone. Como vocês podem ver, né, o transistor é um assunto único, né, um componente único com bastante informações, né? O transistor é um componente importantíssimo, então a gente tem bastante coisa para estudar, analisar, tirar as dúvidas, né? Vocês viram que foi uma parte da aula, agora vai mais outra parte da aula. A gente vai ter mais um pouquinho ainda para conversar na próxima aula, tá? Mas é assim, para a gente conhecer, né? Conhecer funcionamento, conhecer a função, o seu conceito, sua evolução, né? Conhecer todas as informações, tá? Mas não é nada assim tão complexo, não. É mais para a gente absorver e saber com que nós estamos lidando, né? Então, dando continuidade aí, nós temos continuando sobre os transistores, né? São 3 tipos diferentes de materiais condutores, né? Ligados por meio de 2 junções. E essas junções são chamadas de PN. PN porque vem do positivo e negativo, tá? Por isso que tem esse nome de PN. Tá? 2 tipos de transistores. Ok? E podem ser construídos dessa forma aqui, ó. NPN e PNP. Então, esses transistores aqui que eu mostrei para vocês, né? Esse pequeno aqui, e até mesmo esse aqui de alta potência, tá? Visivelmente assim eu não sei dizer, mas ele pode ser construído no formato NPN ou PNP, né? Vai depender do fabricante mesmo, e tem como a gente descobrir através de um código que eu vou chegar mais à frente aí, vou explicar para vocês, que tem no próprio transistor, tem um código, não vai dar para vocês verem ainda, mas ele tem um código. Através desse código eu consigo jogar na internet, descobrir características dele, né? Em relação à corrente, a qual que é a transmissão máxima que ele transmite, a voltagem, se ele é PNP ou se é NPN, todas as características, informações eu consigo através dessa tabela, tá? E também através de multímetro eu consigo descobrir também se ele é NPN ou PNP também, tá? A gente vai fazer essa medição também para descobrir, ok? E esses nomes representam a ordem em que os pedaços de materiais semicondutores foram ligados internamente. Ou seja, vocês podem ver aqui o formato aqui embaixo, ó. Nós temos aqui, só um minutinho, gente. Nós temos aqui o formato NPN e o formato PNP. Vocês podem ver que eles basicamente são idênticos, né? Com uma diferença. Essa seta aqui, né? Que aqui ela está saindo e aqui está entrando. Então, simplesmente o que muda é isso. É a forma que a corrente passa pelo transistor, né? O NPN passa numa posição e o PNP passa por outro formato, outra posição. Ok? Lembrando que NPNs vai significar justamente isso. Cargas elétricas negativa, positiva, negativa. Como são 3 terminais, o transistor, então vai ser dois terminais com carga negativa, passando por ele, né? E um terminal com carga positiva. Esse aqui. O outro, ele vai ser 2 terminais com cargas positivas e um terminal com carga negativa. O que muda, dessa forma, o formato de que a corrente vai passar por ele. Beleza? Então é isso, né? Os 2 tipos de transistor é só a maneira que eles foram montados para a corrente passar por eles, né? Exclusivamente isso, a diferença. E, por E exemplo, no visivelmente é caso... diferente? Hã?
E visivelmente dá para ver a diferença? Não, não. É o mesmo padrão de montagem, de material, tudo. Né? É Ah, tá. só internamente mesmo, que ele é construído por diodos também. Tanto que passa só no sentido a corrente. Então, internamente, ele tem de 2 a 3 diodos internamente. Esses daqui, né? Esses dois que eu tenho aqui. E aí eles são colocados somente numa direção. O que modifica é a direção, né? Aí, por exemplo, esse daqui, vamos dizer que ele é um PNP. Aí eu tenho que trocar, substituir ele. Aí eu tenho que colocar um outro que seja PNP também. Porque desse mesmo padrão, desse mesmo formato dele aqui, eu tenho tanto no PNP como NPN. Tá? Aí a gente consegue descobrir através dessa tabela, que está nesse slide aqui agora, que eu vou explicar, ou até mesmo pelo multímetro a gente consegue descobrir também, tá? Aqui, ó. Assim como ocorre nos diodos, né, que são classificados através de um código, né? O transistor também é classificado por código. Então, todo transistor tem esse código na frente, que é um código importante, né? Que através dele a gente consegue verificar as características do transistor, igual eu falei agora há pouco, né? E essa tabela, que são chamados de manuais, é chamada de datasheets. A gente coloca lá na internet datasheets e coloca o código do transistor, ele traz para a gente toda a característica, né, as informações do transistor, inclusive isso aqui, ó, a disposição dos terminais, se é PNP ou se é NPN, tá? E os terminais, né, tem os nomes também, tá, gente? Base, emissor e coletor, ok? Então, são 3 terminais, né? Assim como o MOSFET nós aprendemos lá que tem o gate, o dreno e o source, o transistor bipolar também ele tem, né? Tem os nomes também, nos terminais também, tá? Cada terminal tem um nome. E é esses nomes que nós estamos vendo aqui, ó. Um se chama base, o outro se chama emissor e o outro se chama coletor, tá? Agora, no caso do MOSFET, o da esquerda geralmente é o gate, né? O do meio é o dreno e o da direita é o source. Ele segue um padrão. No caso dos transistores bipolar, né? Eles não seguem esse padrão, tá? Aí a gente tem que descobrir também, lá no multímetro dá para descobrir também. E nós vamos descobrir qual que é o base, qual que é o emissor e qual que é o coletor. Beleza? Só que ele não trabalha igual o MOSFET, que a corrente, a tensão, né, bateu no gate, ele libera a tensão lá para o source, né, e também corta. Ou seja, existe um chaveamento, né, no MOSFET. Esse transistor não. Esse aqui que não é o MOSFET, ele não tem esse chaveamento não, igual o MOSFET, tá? Ele trabalha somente com a passagem da corrente mesmo, ok? Não tem essa característica que o MOSFET tem, beleza? Então, voltando aqui um pouquinho, deixa eu voltar um pouquinho aqui só para mostrar essa figura aqui, né? Acho que é só nesse slide que eu tenho ela. Deixa eu ver. Mais à frente aqui eu devo ter, não tem? Aqui. Então, essa figura, gente, mostra para vocês o seguinte: um exemplo, né, de um transistor com a sua característica NPN e um mesmo com a característica PNP. Né? Lembrando que o significado disso são 2 terminais negativo e um positivo, e o outro são 2 terminais positivo e um negativo. E vocês podem ver que tem umas letrinhas aí em volta aí, ó. Letra C, letra B e letra E. Que é justamente o que eu acabei de explicar lá. Já para a gente acostumar, então, agora, o C, ele vai corresponder a quê? Lembra que eu expliquei agora aqui?
O C vai ser o quê? Coletor. A letra B vai ser o quê? Base. Base. E a letra E vai O significar emissor. Beleza? Então é isso. Dando continuidade aí, nós já passamos para componentes SMD. Eu vou dar sequência na evolução, tá? Mas o que acontece? Na próxima aula, nós vamos trabalhar com as medições. Vou ensinar vocês a descobrir qual que é o base, qual que é o coletor, qual que é o emissor, né? Através do multímetro. Nesses transistores, né? A gente vai aprender a fazer esse trabalho, né? E vamos tratar um pouquinho mais desse assunto de transistor em relação à evolução e falar também sobre os tipos, né, de instruções que são trabalhadas nos transistores, né? Que é o sistema binário que eu acabei de falar no início da aula, né? Então a gente vai trabalhar um pouquinho essas informações. A gente vai sair um pouquinho desse transistor aqui que nós vimos hoje, que é o bipolar, né? Vamos dar continuidade aqui na evolução deles. E na próxima aula a gente pega essa medição e fala sobre as instruções, né? Como que eles trabalham. Então vamos lá. Dando continuidade, aí surgiram os componentes SMD. Olha a foto aí, gente. Como que eles são pequenos, né? Você já deve ter visto já. Principalmente em placas de celular, notebooks, tablets, né? Tem eles desse formato aqui, ó, para vocês verem. O tamanho aqui, ó. Ah, isso aqui é tudo circuito SMD. Tá? Quem que eles substituíram? Eles substituíram resistor, substituíram transistor, né? Diodo. Eles substituíram componentes e supostamente são grandes e ficaram menores, né? Miniatura. Justamente para quê? Para ocupar menos espaço, tamanho reduzido, né? É isso que acontece. E o significado, né, do SMD, ó, aqui está no inglês, seria o quê? Componentes de montagem em superfície. Então, estão montados direto na superfície da placa, né? A placa impressa, essa placa verde, é montado direto na superfície. Não é um componente separado, né? Ele é montado já na hora da impressão dessa placa, ele já sai impressa junto, né? O que, de fato, acontece o quê? Dificulta o manuseio de componentes, né? Por exemplo, se a gente precisar retirar um componente e substituir, nesse formato aí dificulta muito, né? Tem muitos componentes que acaba dificultando tanto que a gente não consegue fazer a troca, a substituição, não chega a ser viável, né? Então, assim, por um lado, a evolução diminuindo o tamanho e permitindo que a gente consiga ter celulares com tecnologia avançadíssimas, né? E equipamentos menores, pequenos. Por outro lado, dificulta, né? Em outras situações, né? Que é a substituição de componentes eletrônicos, se necessário. Então acaba dificultando, né? Ok? Aí vocês podem ver aqui como aqui ele está aumentado, tá? Olha só para vocês verem aqui, ó. As duas pontinhas, né? Na placa, direto na superfície da placa. E esse componente aqui, ele é soldado nesses pedaços aqui, que fica na placa. Vocês estão vendo aqui, ó. Olha lá. Ok? Aqui tem um chip. Certamente ele tem mais componente que esses pequenos, né? Quanto maior, ele tem mais componentes internos. Beleza? E a maioria dos componentes SMD são produzidos de silício, né? O material predominante na área eletrônica, né?
E os SMD, internamente, eles vão ter o quê? Transistores. Aí por isso que a gente não encontra mais desses aqui na placa, né? Porque eles simplesmente embutiram nesses chips, né? SMD. Os diodos, outros tipos de componentes, né? Soldados do mesmo lado da trilha. Então, lembrando que, ó, aqui dá até para ver uma trilha passando aqui, ó, ele soldado por cima da trilha. Ó. Então já estão praticamente interligados na trilha já, né? Esses componentes. Tá? Com isso, eles vão ocupar menos espaço em uma placa de circuito impresso, igual eu expliquei para vocês agora aí. E por esse motivo, né, a evolução de telefones celulares, notebooks, tablets, evolução e diminuição, né, física deles, cada vez mais. Ok? E a evolução, os componentes SMD, eles foram criados para colocar a função de diversos componentes eletrônicos nesses próprios chips aí, né, chamado SMD. Então, o SMD ele é um pouco mais modesto do que o circuito integrado, que eu vou mostrar agora, né? Tá? O SMD, geralmente, é para substituir funções de diodos, né? Alguns transistores, poucos que seja, resistores. Então, são coisas mais básicas. Já esses camaradas aqui, né, os circuitos integrados, eles já são a evolução dos transistores, né? Igual nós vimos há pouco lá atrás. Tá? Então, o circuito integrado, eles são circuitos eletrônicos funcionais construídos por um conjunto de transistores, né? Alguns deles têm os próprios diodos, né? Igual nós vimos aqui, ó, que esses próprios transistores aqui eles são internamente constituídos por diodos, não vai ser diferente também, né? Resistências, condensadores, fabricados tudo no mesmo processo, né? Tudo no mesmo circuito integrado. Tá? Substância semicondutora de silício, chamada de chip. Aí nós temos alguns exemplos aí na foto. Ok? E, dando a sequência aí, ó, outras fotos, né? São chamados de pastilha, o chip, né? E como vocês podem ver, ó, esse tamanho que vocês estão vendo aí, eu não tenho uma foto aqui em si, mas deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Não dá para mostrar, não. Mas o que acontece? O que está explicando nessa parte do texto aqui, ó, que a maior parte do tamanho externo é por causa das perninhas, que tem que estar interligada nas trilhas. Tá? O tamanho que estão vendo aqui, ó. E tem que ter esse tamanho para atender essa quantidade de perninhas que ficam ligadas nas trilhas da placa, né? Tá? Mas se for olhar internamente, às vezes ele nem ocupa esse espaço todo aí do tamanho do chip. Às vezes ele está aqui no meio só, né? Os componentes mesmo. Só que aí eles estão interligados, né, nas perninhas para chegar às trilhas das placas, né? Aí tem que ter esse tamanho que estão vendo aí. Tá bom? E seguindo a sequência aí, né, da evolução, ó, aí nós vamos ter muitos, tá, gente? Diversos chips, nomes, né? Quem quiser ler sobre isso, né, na internet tem muita informação a respeito de evolução, né? De chips e circuitos integrados. Tá? Aí eu coloquei um resumo aqui, por exemplo, são esses carinhas aqui, ó, circuitos integrados SSI, né? Ele tem esse nome porque eles são o quê? Uma integração em pequena escala, né? A tradução disso, né?
Integração em pequena escala. Pode conter até 30 chips por pastilha. Então, essa única pastilha que vocês estão vendo aí, internamente, pode ter até 30 chips internamente. Ok? Em torno de 30 transistores, né? Vamos dizer. Aí tem o chip MSI. Esse maior aqui, já acoplado aqui também na placa. Ó. Tá? Integração em média escala. Pode possuir de 30 a 1000 chips por pastilha, né? Aí já a função deles já aumenta, né? Decodificadores, contadores. Quanto maior, né? Quanto maior a sua capacidade, igual aqui de 30 a 1000 chips, as funções, né? As instruções do chip aumenta, né? A responsabilidade dele aumenta. LSI, integração em grande escala, né? Contendo milhares de chips, né? Os quais podem possuir de 1000 até 100.000 dispositivos por pastilha. Então, olha só o tamanho disso, né? Aí nós temos a foto dele aqui, ó, o LSI. Olha só. Ok? Eu tenho um LSI aqui, ó, solto. Vou mostrar para vocês. É esse mesmo aqui, ó. Olha atrás dele aqui, ó. Ele, como que ele é colado diretamente, ó. Ele sai da placa inteira, assim, ó. Olha os terminais embaixo. Ok? Tá? Esse LSI, ele tem uma função também importantíssima. A gente vai aprender mais à frente aí. É difícil soldar isso aí, Davi? Esse daqui, ele tem que ter uma... e dá trabalho, sim, porque ele não pode, você não pode sobrepor esses terminais aqui, ó. E ele encaixa direitinho quando vai soldar? Pô, tem que encaixar. Normalmente, isso aqui é um chip que ele não é muito substituído, não, tá? Ah, tá. Raramente. Acho que assim, em ocasiões muito extremas mesmo. Não sei se vocês já ouviram falar, isso aqui ele é o chipset. Depois do processador, ele é um dos mais importantes. Aqui na placa direto, ó, nós temos são dois chipsets que tem na placa. Aí um aqui, ó. Esse mesmo padrão aí, LSI. E o outro está embaixo desse metal aqui, porque ele esquenta muito. É isso que eu te falar. Isso também tem que ter um dissipador de calor? Tem. Ele esquenta bastante. Tem que ter. Né? Então, olha só para vocês verem. De 1000 a até 100.000 pastilhas. Olha a quantidade de transistor que tem internamente nele. Né? Então, com certeza, ele esquenta. O VLSI, ó, integração em larga escala. É o grupo de circuito integrado com um número de componentes compreendidos entre 100.000 a 10 milhões de chip por pastilha. Maior ainda. Ó. Esse aqui é utilizado principalmente em processadores. Tá? Igual vocês estão vendo aqui, ó, esse aqui é um processador. Ó. Okay? O VLSI e o LSI, integração em escala ultra larga, né? Possuindo mais de 10 milhões. Isso aqui é os processadores mais modernos possíveis, né? De Core i7 para cima. Ok? Então é tudo evolução, gente. Tudo isso aí, essa quantidade de milhões de chips, pastilhas, isso aí é a quantidade de transistores. E quanto mais transistores, mais aumenta a função, né? A quantidade de instruções do chip, do circuito, e a sua velocidade em responder aos pedidos de instruções, né? Então, assim, é uma evolução que foge da nossa percepção, inclusive, né? Foge da nossa percepção. Então, é uma velocidade imensa, né?
Isso aí é a evolução tecnológica. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta em relação a isso? Alguma dúvida? Igual você falou aí, que é difícil fazer essas trocas desses componentes, né? Esses componentes cada vez mais estão se tornando mais complicados, sim. Né? Mas como vocês podem ver aqui, ó, existe sim a possibilidade, tá? Aí tem que ver a viabilidade, né? Se compensa, se vale a pena em relação a valores. Né? Aqui nós temos um que foi retirado. Ó. Você sabe mais ou menos o valor? Não, esses chips aqui eu não sei o valor exato, não. Porque isso aqui você tem que também comprar direto no fabricante, né? Você não consegue comprar em qualquer lugar, não, porque é direto no fabricante. Se você comprar um, por exemplo, que não seja do mesmo fabricante, ele não vai ser compatível com a placa, né? Que a placa ela é fabricada com, por exemplo, vamos dar um exemplo. A Intel é fabricante de placa, né? Então a Intel ela segue por padrão um determinado processador, um determinado chipset, os outros chips que integram é um outro fabricante. Então só no que eu falei aí, o Intel é de um fabricante, o processador é de um fabricante, o chipset é de outro e os outros circuitos integrados é de outro. 3 fabricantes diferentes. E a Intel, a fabricante da placa, ela produz a placa e já integra esses componentes já dos fabricantes já. E o que acontece? Se eu tiver que trocar algum chip desse, um processador, um chipset, tem que ser idêntico, tá? Tem que ser praticamente idêntico. Do mesmo fabricante, mesmo componente. Aí que está a dificuldade, né? Então, muitas das vezes, é necessário ver a viabilidade se compensa mesmo, sim ou não, né? Dependendo do chip, não compensa. Né? Uma outra situação que ocorre, normalmente esses chips, eles não estragam facilmente, né? Eles vão levar tempo para dar algum problema, para estragar. E nesse tempo, certamente a placa-mãe ali, ela não tem mais fabricação. Né? Ela já passou o tempo dela, já evoluiu, já criaram outras placas. Então, eu também não encontraria novo para fazer a troca. Eu teria que buscar alguma placa usada para conseguir o mesmo componente para fazer a troca, o que se tornaria bastante complicado também, né? Bem difícil. Situação bem complicada. Tá? Então, assim, a gente vai ter uma aula aí falando sobre a placa-mãe, né? A gente vai explorar bastante, então a gente vai saber aonde que são os pontos que hoje em dia a gente ainda pode substituir, fazer trocas, evitar, né, de eliminar a placa-mãe, né, de condenar ela, e outros componentes que realmente não seja viável, né, não seja interessante fazer a substituição, né? Então, no caso desse processador aqui, ó, esse processador ele não é soldado, ele é encaixado na placa. Então, o processador já é mais viável, né? Ele já é feito dessa forma até mesmo para talvez você fazer um upgrade, né? Melhorar, colocar um processador mais moderno. Já esses outros não. Esses outros já praticamente fazem parte da placa, né? Então é muito difícil eles dar problema. Mas se der problema, praticamente é como se a placa tivesse dado problema, a placa mãe mesmo. Ok? Então é isso, gente. Ah, Então, no caso, então, esses equipamentos então, fica obsoleto, né? Como não tem como consertar eles, assim, tipo assim, fazer uma melhoria no processador, num equipamento mais antigo, então, no caso. sim, no caso do processador, você consegue melhorar ele, evoluir. Você consegue através Mesmo ele do. tendo um equipamento mais antigo?
Sim, só que aí você tem que procurar o processador antigo também, né? Porque ele não vai ter Ah, fabricando mais. Você então, igual vai você ter falou, uma, a gente vai ter que sucatear, então, no caso. você vai ter uma dificuldade, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo. Um Pentium 4. Um Pentium 4 ele é relativamente antigo. Aí eu tenho uma Muito placa, um antigo. computador lá que o meu processador é um Pentium 4. Aí eu vou no manual dele, no manual eu consigo ver quais processadores eu consigo fazer o upgrade para ele, né? Pentium 4 e as velocidades do processador, ou até mesmo um acima do Pentium 4, eu consigo ver lá o processador que seja melhor que o meu. Ah, beleza, quero comprar. Só que aí esse quero comprar, como ele já é obsoleto, ou ele não é fabricado mais, eu tenho que procurar alguém que tenha esse processador para vender, porque ele não é fabricado. Os componentes de informática, a fabricação deles passa muito rápido, né? A duração de fabricação, porque eles evoluem muito. Aí logo eles param de fabricar. Então eu preciso achar esse processador, né? Aí acaba que não, se eu não conseguir, eu tenho que praticamente trocar a placa-mãe, né? A placa-mãe toda com o processador e os componentes, hein? Agora, esses chips que vocês estão vendo aqui, ó, LSI, VLSI, ó, eles são praticamente eles fazem parte da placa-mãe mesmo. E esses daqui, eles não é interessante fazer, não é viável fazer a troca, não. Ok? Agora, o processador, sim, o processador ele é feito para essa evolução. Mas como dentro de 2, 3 anos ele para de fabricar, aí a dificuldade é eu achar um processador para aquela placa, né? Beleza? Sim. Beleza. Então é isso aí, a evolução, né? Tudo relacionado que nós mostramos aí está relacionado a outros componentes, porém, principalmente ao transistor, tá? Então nós sabemos que o transistor, a função dele principal mesmo foi substituir as válvulas, né? Então o funcionamento do computador, as instruções, as tarefas, as atividades, todas elas, quando a gente entra com alguma informação, fazendo a solicitação da informação, pedindo algo, ele vai ser processado. E esse processamento que é feito lá pelo processador é tudo vindo através dos transistores. Que os transistores que levam essas cargas elétricas aí, solicitando a informação, fazendo com que o processador processe os dados e retorne a informação para a gente. Tudo baseado no transistores. Tá? É eles que fazem essas instruções para a gente. Tá? Então vem da válvula, passou para transistor e o transistor virou componentes SMD e circuitos integrados, igual vocês viram aí. Tudo é evolução. Tudo não passa de transistor e a evolução da tecnologia. Tá? Na próxima aula eu vou, como falei com vocês, além das medições, a gente vai falar um pouquinho mais dessa evolução e entender o código binário um pouquinho, para vocês acabar de matar essa informação que vocês receberam hoje. Tá bom? Então a gente vai parar por aqui. E aí nós estamos praticamente acabando de encerrar esse assunto de transistor. Aí nós encerramos a parte dos componentes eletrônicos, né? Aí a gente vai trabalhar um pouquinho com a solda, né? E com o multímetro. E aí já podemos passar para a manutenção propriamente dita, né? Ok? Ok. Então eu devo passar um formulário sobre essa aula de hoje também. Beleza? E aí vamos encerrar por aqui então. Tá? Uma boa noite a todos. Até a próxima aula aí. E aí a gente completa essa informação aí do transistor na próxima aula. Beleza? É isso. Até a próxima quarta aí. Uma boa semana a todos. Eu também.
Flávio Alberto. Boa Até noite. mais, galera. Valeu, boa noite. galera. Obrigado, amigo. Boa Valeu. noite. Galera. Tchau, tchau.